vamos falar aqui do Campeonato Sergipano Feminino. O Campeonato Sergipano Feminino começou nesse último final de semana. O Campeonato Sergipano Feminino ele começou nesse último final de semana e o Confiança não entrou em campo porque o Estanciano, que era um dos times participantes, desistiu da competição às vésperas do seu início. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Então, Confiança não jogou. Confiança jogará sábado que vem, dia 30, às 15 horas e 15 minutos, no Adolfo Hollenberg, contra o Sport Socorro. Então, as meninas estão trabalhando. Confiança vem muito forte para buscar o bicampeonato do Campeonato Sergipano Feminino e assim se credenciar a mais uma vez jogar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Nesse ano a gente enfrentou o Vitória, fomos goleados nos 2 jogos, mas o Confiança até que não fez um papel tão ruim assim, porque o Vitória saiu passando o rodo em todo mundo. Foi a primeira experiência, eram basicamente jogadoras que jogavam aqui, que foram selecionadas em uma peneira, jogadoras que trabalhavam de dia e tinham que só treinar à noite. Foi uma parada um pouco mais, como é que eu posso dizer, ainda é amadora, mas ainda mais do que está nesse momento. Hoje, quando eu falo que o Confiança vem forte, o Confiança vem muito forte. 10 atletas de fora chegaram, inclusive Bebê, que foi a destaque, a grande craque do time, que veio do estado do Ceará, acho que veio do Caucaia, e foi ali a pedra fundamental para a gente conseguir o primeiro título sergipano. Além de Bebê, outras 9 jogadoras de fora do estado estão aqui para jogar no Confiança e disputar o Campeonato Sergipano, além de remanescentes do time campeão do ano passado e mais algumas jogadoras que foram selecionadas na peneira que aconteceu este ano. Então, as meninas estão treinando há mais ou menos um mês, um pouco mais que isso, no Petroclube, e elas estão treinando à tarde, ou seja, já tem uma certa profissionalização aí. Não são meninas que passam o dia todo trabalhando e só conseguem um horáriozinho à noite. Os treinos já são à tarde, então já tem mais tempo de treino, e as parcerias que o Confiança conseguiu com fisioterapia, psicologia, a comissão técnica completa, comandada pela experiente, competentíssima Eliatriz Araújo, tudo isso credencia o Confiança a vir como favorito a o título sergipano, até porque o principal rival, o time que poderia fazer frente ao Dragão, era o Estanciano. Então, o Confiança vem aí forte. Espero que eu vou tentar, dentro da medida do possível, acompanhar o máximo de jogos possíveis das meninas do Dragão. Não são tantos assim, são 5 jogos, acabou caindo para 4. Tem um jogo agora nesse final de semana que aí vou começar a falar das coisas ruins, que além de ser no horário que eu estou trabalhando, vai ser no mesmo tarde da final da Libertadores. E aí vem os problemas que esse Campeonato Sergipano Feminino traz para a gente. O Campeonato Sergipano Feminino, eu falei do Confiança da sua organização, isso é um ponto bom, isso é um ponto de evolução, e a federação poderia usar esse exemplo do Confiança para tentar fazer um campeonato mais organizado, atrair, quem sabe, outros clubes de camisa, como o Lagarto, que participou no passado, não participa esse ano, o Itabaiana, o Sergipe, mas não aconteceu. Aí a federação me faz o quê? Primeiro, jogo no dia na final da Libertadores, jogo do Confiança. O único time que consegue atrair torcida para o Campeonato Sergipano Feminino é o Confiança. E aí, ao invés de privilegiar essa torcida para que as meninas, tanto do adversário quanto do nosso time, tenham a presença de público as incentivando, ele joga um jogo para o dia da final da Libertadores, a tarde da final da Libertadores. Não vai coincidir tanto, porque a final é 5 horas, mas o jogo é 3h15, mas ainda assim, acho o primeiro grande vacilo da Federação Sergipana de Futebol em colocar esse jogo no dia da final. Poderia ser um dia depois e ninguém se incomodaria. O problema número 2 do Campeonato Sergipano Feminino é o não uso do Sabino Ribeiro. Sabino Ribeiro não será usado, pelo menos por enquanto,
para o Campeonato Sergipano Feminino. Aí não dá para culpar tanto a federação, deve ser coisa da diretoria, não tem uma explicação oficial sobre o porquê não vai usar o Sabino Ribeiro. E por que eu estou falando isso? A atmosfera no Sabino foi uma das melhores coisas do Campeonato Sergipano Feminino de 2023, e a gente vai perder isso. A gente perde essa atmosfera do Sabino. Acho que a torcida vai comparecer aos jogos no Adolfo, mas com certeza em menor número. Então, fica aí a minha crítica à federação, que poderia solicitar isso do Confiança, e o Confiança poderia disponibilizar o Sabino. Serão 3 a 4 jogos, né? Nada que vá destruir o gramado do Sabino, nada que vá atrapalhar as atividades cotidianas do time profissional masculino, mas ficou aí faltando um carinho maior para as meninas do Dragão, para que elas puderem jogar no Sabino Ribeiro. Problema número 3, não inscrição de atletas sub-17, ou seja, não deram espaço para as meninas novas poderem jogar o Campeonato Feminino Profissional. A gente tem um garoto de 17 anos, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A. Aqui a gente quer forçar uma profissionalização, maiorização do Campeonato Sergipano Feminino. Não faz sentido, e essa foi um dos motivos que fez com que o Estanciano, que dentre os clubes é o mais tradicional no futebol feminino, não pudesse participar. Ou seja, eles tiraram um time de participação, geram tão poucos times, e esse impedimento acabou impossibilitando que o próprio Confiança revelasse jogadoras novas. Tem uma menina de 15 anos que jogou ano passado com a gente e hoje estava na base do Vitória. Hoje ela deve ter 16. Enfim, um vacilo muito grande da federação, e que para mim não faz sentido impedir que as meninas acima, claro que não vai ser meninas muito jovens, mas acima de 15 anos, para ali, nem que seja para não entrar em campo, ou que seja, não vou deixar montar um time só de meninas, mas que pelo menos liberasse 5, 6 inscrições com as meninas sub-17. Grande vacilo aí da Federação Sergipana de Futebol. Problema número 4, a Federação Sergipana de Futebol dizendo que faz muito pelo futebol feminino, então não foi atrás de patrocínio, diz, a gente já não cobrou para vocês se inscreverem, tá dando bola, tá dando dos estádios e arbitragem, e fiquem felizes. Acho que Miltinho, ele tem influência suficiente para conseguir um patrocínio. Não precisa ser um patrocínio grande, não precisa ser um patrocínio milionário, mas um patrocínio que pelo menos pague ali alguns custos de alimentação para as meninas, uma ajuda de custo para elas, uma ajuda para os clubes poderem se virar no transporte, na viabilização da própria estrutura do Campeonato Sergipano Feminino, porque tem os jogos, mas também tem os treinos. Os treinos precisam ter uma alimentação para essas garotas e tal. Então, Miltinho disse que não consegui patrocínio, mas assim, acho que Miltinho, no nível de influência que ele tem hoje, dentro do estádio e fora do estádio, dizer que não conseguiu um patrocínio simples que seja, ajuda de custo que seja, eu acho que faltou um pouco de esforço, de boa vontade, sim. E falar em esforço, boa vontade, a Secretaria de Esporte e Lazer não vai disponibilizar o transporte para os times do interior irem jogar, e elas afirmam que a federação não solicitou. Por outro lado, a senhora Mariana Dantas não faz nada, não é proativa de procurar a federação. Inclusive, a Secretaria de Esporte e Lazer está no mesmo ambiente da federação, ali no Complexo Batistão. Essa coisa de não fazer esse transporte das meninas. Saiu uma matéria no Jornal da Cidade que destrincha tudo isso. Acho um vacilo. Poderia, assim, pelo menos, se não vai ter patrocínio, ajuda de custo e nada, mas pelo menos pagar o transporte para que os times do interior possam jogar. Quem sabe, se tivesse pelo menos o transporte garantido, teríamos mais times participando do Campeonato Sergipano Feminino. E por fim, último problema aí nesse campeonato, o calendário acabou coincidindo com o Campeonato Sergipano de Futsal Feminino. E existem atletas que jogam as duas modalidades. Então, essa mal organização do calendário, lembrando que desde agosto não tem Confiança na Série C, o Itabaiana ainda foi um pouquinho mais, mas com certeza de outubro para cá
não tivemos mais nenhuma competição que a federação precisasse se engajar, além das competições de base. Poderia sim tentar fazer um bem bolado ali, ou jogar mais para o meio de dezembro, ou antecipar um pouquinho para fazer com que as duas competições não coincidissem e assim impedisse, quase travou, que as jogadoras participassem dos dois times, das duas competições. Então é isso, quem tem a falar do Campeonato Sergipano Feminino, assim Confiança entrar em campo, a gente vai trazer aqui react dos melhores momentos, falar dos jogos, falar enfim, da condição, classificação, fazer toda a cobertura como a gente fez o ano passado. Eu sei que muita gente torce o nariz pro Campeonato Sergipano Feminino, pro futebol feminino como um todo, mas vão lá, apoiem as meninas, respirem fundo. Não é um primor de qualidade. E a Série C também não é, o Campeonato Sergipano também não é, mas o importante é que a Confiança estão lá representando, que as meninas estão fazendo um esforço absurdo para poder participar. A Dani, que é a nossa conselheira, está fazendo um esforço, dando aula de gestão, inclusive são ideias de gestão que podem vir para o time profissional. Por isso, vamos para cima, conquistar esse bicampeonato feminino e fazer com que a Confiança seja grande também no futebol das mulheres. É isso.